Avenida Martins Fontes, 781, atrás da fábrica de vidro. Você é o nosso convidado especial. Te aguardo. ZYU 752, Nova FM 87.9. Nova FM, a rádio que você adora. 11 da manhã, 1 minuto, chegou a hora de entrar em campo. Onze da manhã, 1 minuto, um grande abraço a você que nos acompanha no ar, mais uma edição do Esporte em Destaque, nesta sexta-feira. Que dia que é hoje, Kelly? 23, é isso? 23 de agosto de 2019. Fomos juntos até meio-dia, eu falei da Kelly, com os trabalhos técnicos da Kelly Ribeiro, que aliás providenciou uma nova trilha, uma trilha mais assim, pomposa, né? Parece o Sport Center, né? Uma coisa mais eloquente, meio rock balboa. Estamos aqui com o voo, com uma nova trilha aqui no programa, tá certo? Nós vamos juntos até meio-dia, você nos ouve em 87,9 pelo dial, nos ouve também pela internet de São Vicente para todos os 4 cantos do planeta, no 9fmsv.com.br, tem o nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store, você nos assiste também na live facebook.com/NovaFMSV. Nós vamos falar bastante da rodada do Campeonato Brasileiro, que tem o Santos em campo contra o Fortaleza na Vila, 4 da tarde, e também, claro, vamos comentar aqui os assuntos do meio de semana, né? Tivemos Copa Sul-Americana ontem, Corinthians e Fluminense empatando por 0-0, o River vencendo pela Copa Libertadores, River e Boca muito próximos de serem semifinalistas, se encontrarem novamente aí na Copa Libertadores da América. Do outro lado, tudo indica que teremos Palmeiras e Flamengo, portanto aí chegando a Libertadores em sua fase, no seu momento decisivo. E claro, aquelas notícias de bastidores do Santos que o povo adora, né? O Roberto Diomedes estava vendo lá o homem do Retrofit. De vez em quando eu vou lá dar uma stalkeada na conta dele no Instagram. O povo tá ficando bravo com ele, tá ficando pistola, estão reclamando. E aí, cadê o dinheiro, Diomedes? E o Retrofit, quando é que você vem? Porque ele posta a foto com o Miss, posta a foto com o Sheik, tira a foto do Bitcoin, mas a foto da passagem aérea comprada para desembarcar no Brasil, que é bom, até agora nada. Mas diz aí o presidente que logo, logo teremos o projeto definitivo do Retrofit, porque por enquanto temos o anteprojeto, né? Vamos ver se vai sair aí o projeto definitivo e quem que vai pagar a conta da modernização da Vila Belmiro. Muito bem, quem nos assiste na live já viu quem está na área, novamente. Eu estou aproveitando enquanto eu posso, né? Porque daqui a pouco ele vai estar com as manhãs presas. Meu amigo Ted Sartori, o homem do canal Só Esporte. Tudo bem, Ted? Bom dia, um abraço. Um abraço, Alex. Bom dia a todos. Você falou do Diomedes, né? Antes de falar do Santos, eu queria saber quem... Aliás, uma pergunta para você. Quem é que tira mais fotos com celebridades? Roberto Diomedes ou Anderson Firmino? A disputa é pesada, é acirrada, hein? O Anderson Firmino tem um álbum agora que é um negócio absurdo. Né? Só a foto dessa semana já... A foto da semana, a Flávia Alessandra, né? Flávia Alessandra. Muito bem. Ela teve a honra de tirar a foto ao lado de Anderson Firmino. Exatamente. Muito bem. Vamos comentar os assuntos do futebol e também falar um pouquinho de medicina esportiva, mas eu não vou deixar ele falar muito sobre esse negócio de fisioterapia, não. Vai falar de futebol com a gente hoje. Meu amigo Peter Leandro, que é fisioterapeuta, trabalhou muito tempo no Santos Futebol Clube, torcedor do Peixe também, está de olho nestes detalhes que acontecem no clube. Tudo bem, Peter? Obrigado pela presença, por vir aqui ao Esporte em Destaque. Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia, ouvintes. Eu que agradeço o convite e espero poder participar com bastante opinião aí do programa. Muito bem. Fala, Kelly, o que você está escrevendo aí para mim? Recadinho. A gente usa aqui mensagens à moda antiga. Deixa eu ver. Verdade. É verdade. Se ela não me avisa, eu esqueço. Eu tô meio... Sexta-feira a gente já tá mais meio para lá que para cá, né? Temos na linha Tony Vasconcelos, tem corrida no final de semana, né? O Tony sempre entra segunda-feira para fazer o raio-x do que foi a prova do final de semana, mas hoje eu pedi para ele entrar trazendo os detalhes, fazia um tempinho que o Tony não entrava, segunda ele volta aí com mais detalhes. Tem corrida no final de semana, né, Tony? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Alex. Um abraço a você, um abraço aos amigos aí no estúdio, a todos ligados aí na Nova FM também. A primeira corrida, eu já vou falar que é a corrida do milhão, né? Que é o cara que vencer a corrida domingo em Interlagos leva R$1 milhão, como diria o Silvio Santos. Agora,
Um abraço a todos. E o Ted falando aí dos grandes álbuns do Anderson Firmino, realmente cada vez mais com fotos espetaculares, né? O Ted também que tirou uma foto ao lado do Pelé, junto com o Anderson. O Pelé tem na sala, segundo informações, essa foto espetacular, realmente histórica, eu diria, para o jornalismo. Mas, Alex, a corrida do milhão terá, antes da corrida do milhão propriamente dita, no domingo em Interlagos, a Stock Car, 11h30 da manhã, teremos a Old Stock. A Old Stock, parece o nome de whisky, né? A Old Stock, sem dúvida nenhuma, é uma categoria muito legal que corre com aqueles opalões antigos e a turma realmente mais antiga, né? Experiente. Teremos aqui da nossa Baixada Santista o piloto que foi um dos nomes da história da Stock Car, esteve lá participando quando dos 40 anos da Stock, a comemoração, o Ney Faustini, né? Estará lá pilotando também um opalão, domingo pela manhã em Interlagos, nessa bela corrida da Old Stock, a previsão de tempo seco, vai ser um belo espetáculo em Interlagos. E às 11h30, com transmissão pela TV fechada, a corrida do milhão. Os favoritos são o Thiago Camilo, Rubens Barrichello, Daniel Serra. Esses para mim são os 3 favoritos principais, mas como mudaram um pouco a classificação, o formato da classificação que será realizada amanhã, nesse momento, treinos livres em Interlagos. Amanhã a classificação. Então, pode ser até que pilotos que larguem acima do 7º lugar, 8º lugar, tenham chance, porque como os pilotos têm que largar com os pneus e o combustível que treinaram, os que finalizam o treino, e só a pole será disputada apenas pelos 3 primeiros, no finalzinho do treino, então esses outros poderão ter uma vantagem de pneus e combustível para embolar um pouco. É uma regra artificial, até discutível, mas embola um pouco a situação aí. Agora, outra coisa que eu vou postar o link aqui na live, no Facebook, do vídeo que a FIA divulgou ontem, a Federação Internacional de Automobilismo, com o carro da Fórmula 1 para 2021. Então, o carro da Fórmula 1, com as modificações, o início do trabalho, principalmente na asa dianteira, que ainda muitas modificações ainda vão ocorrer, mas um carro que traz uma esperança de que diminua a turbulência na parte traseira do carro, que os engenheiros não possam mexer muito nisso, e que os pilotos possam ter, como sempre, o objetivo é esse, mais facilidade na briga pelas ultrapassagens. Então, esse carro foi, primeiro em janeiro, lá para a Suíça, na Sauber, o modelo em 60% do tamanho, ele foi para o túnel de vento e só foi divulgado agora, no trabalho mais recente, com o modelo em 50% do tamanho. Não se trabalha com o modelo original, tipo, não constrói um carro do tamanho 1 para 1, né, e coloca no túnel, porque o túnel não tem essa capacidade, aquele túnel de vento, onde o vento é jogado em cima do carro, e essa análise é feita por onde o ar passa, que é o grande processo do automobilismo aerodinâmico, uma grande... o X da questão está sempre na aerodinâmica, né, e depois nos pneus. Então, a FIA divulgou esse vídeo mostrando o design do novo carro. 2021 teremos o pneu mais estreito, rodas aro 18, será um carro mais agressivo, com mudanças, e que está tendo a participação de todas as equipes, o que é mais importante, né? Então vamos aguardar, mas é a primeira divulgação oficial aí desse carro, desse protótipo, e eu acho legal porque os americanos não são bobos, são os atuais donos da Fórmula 1, eles estão trazendo elementos para que o show fique melhor. Não vai ficar uma Fórmula Indy, não ficará de forma nenhuma, cada um vai construir o seu chassi, cada um terá o seu acerto aerodinâmico, enfim, o trabalho todo interno, então a Fórmula 1 não vai perder a sua identidade, que é cada construtor ter aí o seu trabalho próprio, não é um chassi único ou dois, e dois motores apenas. Então, eles estão tentando fazer isso de uma forma muito inteligente, e daqui a pouco, viu, Alex, eu já vou colocar o link desse vídeo, para quem quiser assistir, vai estar no Facebook, na live do programa, tá certo, Alex? Beleza, Tony, fique à vontade, aliás, hoje em dia, para você compartilhar informação é muito fácil. Estava até comentando aqui com o Ted agora que
quem tem canal no YouTube, aliás, todo mundo que tem Android, Gmail, Google tem canal no YouTube. As pessoas às vezes não sabem, né? Só você lá dar uma customizada e usar, né? Acabei de colocar na comunidade lá do Canal 10 um vídeo de uma entrevista muito boa que o Ted e o Anderson fizeram com a Ana Moser. Também compartilhei lá o material do Paulo Rogério. Aliás, o Tony Vasconcelos, o senhor podia montar também um canal no YouTube, né? Tanto conhecimento aí que o senhor tem, né? É fácil, né? Vou lançar um desafio público ao senhor aí, começar também os seus vídeos no YouTube, tá bom, Tony? Fica a dica para você pensar no final de semana, hein? Um abraço. É isso aí, eu parabenizo você pelo seu canal, o Ted e o Anderson também pelo Só Esporte e também aos amigos como o Paulo Rogério. Já me falaram isso várias vezes. Quem sabe eu possa aí colocar um pouco desse YouTube na minha vida. Eu não sei ainda. Eu gostaria muito de fazer um canal legal e trabalhar com isso. Muita gente me falou, realmente, que você não é o primeiro. Quem sabe a gente aí começa do zero no início da próxima temporada da Fórmula 1. Vamos ver, vamos amadurecer a ideia, viu? Grande abraço a todos, Alex, aí, e um abraço aos ouvintes e um grande final de semana. Tá bom, Tony. Obrigado. Um abraço. Está aí feito, portanto, um pequeno desafio, não é nada difícil, né? Né, Ted? Não é nada complicado. Duro é você conseguir fazer todas aquelas mumunhas lá, né? Pra virar parceiro. Mas no final das contas dá tudo certo, né? Você tendo a conta no Gmail já é um grande passo. Já é alguma coisa. Então, seja você também um produtor de conteúdo, tá certo? Deixa eu mandar um abraço aqui, já que estamos falando da live, ao Marcelo Marçal. Bom dia, Alex, e a todos da mesa. Mande um abraço para minha esposa Luciana. Um abraço para Luciana, para o Marçal. Aliás, o Marçal, ele fica fazendo bullying com a Luciana no Facebook. Ele fica postando umas fotos de bolo. Caramba, rapaz, acho que ele fica fazendo aqui para ver se a Luciana faz o bolo para ele em casa. E o pior é que eu vejo também. Para de postar essas fotos de bolo aí, ô Marçal, que eu fico com fome também. É para um, mas vai para todos. Acaba todo mundo vendo, né? O Silas Andrade com a gente também. Bom dia, bom programa. Sai daí, emoji. Para vocês, Peixão ganhando no final de semana e continuam os memes. Segue o líder. Sabe que tem gente que acha que é zica esse negócio de segue o líder, né? Tem gente que acha. Caramba, que não gosta desse negócio. Um abraço para o José Ananias Silva, está com a gente também aqui na live. O Tony já está na live, daqui a pouco ele vai postar. Um abraço para Anderson Firmino, está aqui na live também. O Rafael Ribeiro, se o Santos tivesse bons gestores e conselheiros, pelo menos nesses últimos 10 anos, com todas as vendas, poderia diminuir as dívidas e com o seu próprio dinheiro fazer CT novo e retrofit. Mas ao invés disso, gastaram 50 milhões em um, 26 milhões em outro, 500 mil, 300 mil para jogadores encostados como Brian, Kleber e Cueva. Pois é, isso é uma crítica bastante pertinente. Apesar de que, reforça aqui Donizete também, o Leandro Donizete, apesar de que é o que eu sempre falo, né? E o Peter teve dentro do Santos durante muito tempo, o clube ele precisa dessa grana de venda de jogadores para fluxo de caixa, né? Para pagar a conta básica do dia a dia, né? Salário, a parte logística, conta de água, conta de luz, esse negócio todo, porque o Santos não tem patrocínios fortes, né? Isso é uma coisa que assusta a história que o Santos tem como instituição e os nomes que ele tem agregado a si, não conseguir vender isso de alguma forma no mercado. A gente sabe que o mercado está difícil, né? Tem outros times que também não tem patrocinador master já há algum tempo, mas, enfim, de qualquer forma, essa é uma realidade que você que esteve dentro do clube sabe bem, né? O dinheiro das vendas dos jogadores acaba entrando, muitas vezes para pagar salário, para pagar dívida trabalhista de outras gestões, né, que uma sempre vai deixando para a outra, enfim. Imagino que seja complicado nesse aspecto aí. Para a gente que vê de fora, a sensação que dá é essa, né, que o dinheiro é mal investido, mas tem esse outro lado também, né, Peter? Sim, tem esse outro lado, né? A gente sabe das dificuldades que o Santos tem passado nos últimos anos para conseguir um patrocínio master de qualidade, de valores maiores que correspondam com a história e com o nome do Santos Futebol Clube, né? A gente que trabalhou no clube, viajou pelo mundo pelo clube, a gente percebe a felicidade e a curiosidade que o pessoal de outros países tem pelo Santos Futebol Clube, né?
Você fala, não, eu trabalho no Santos Futebol Clube, mas o Santos mesmo, o Santos do Pelé, exato. não, o Santos mesmo, o Santos do Pelé, não é escolinha, não, é o Santos do Pelé mesmo. É uma franquia. Pô, o Santos, meu pai assistiu o Santos, eu assisto o Santos, a gente acompanha o Santos, então o Santos tem um nome internacional muito grande. Eu acredito que o Santos poderia utilizar melhor essa marca que tem, a história que tem, a força que tem, para arrecadar. E o Santos tem uma grande dificuldade. O Santos é um clube gigante que não está em capital, né? Não está em nenhuma capital de nenhum estado brasileiro, está no litoral. Estamos próximos da capital, mas não somos da capital. E isso prejudica o Santos em alguns aspectos financeiros, mas de atração também. Mas não tem o Business Center lá? Não foi montado para isso? Cara, não faz pergunta difícil. Que aí fica complicado. Aliás, até a apresentação do técnico foi em São Paulo, a apresentação de jogadores. Carlos Sanches, não sei se o presidente ficou bravo, ou se ele. Porque eu sempre reclamei desse negócio do Business Center, né? Tem coisa que não faz o menor sentido, né? Sei lá. Mas parece que. Você reparou que sumiu do noticiário? O Sumiu, Business Center? É verdade. Tudo era lá. Não tem mais nada lá, né? É verdade. Será que aconteceu alguma coisa? Pois é, não faço ideia. Porque, por exemplo, a gente tentou, até um caso especial, a gente tentou fazer uma entrevista com o Frazão, né? Do marketing. Aí a assessoria, por várias vezes, não conseguimos até agora. E teria que ser feito em São Paulo. Poxa, ele não pode fazer aqui? Quer dizer, tem que fazer lá no Business Center. Já tem tempo, já não foi agora. Falei, quer dizer, tudo tem que ser lá? Não, eu acho que tem coisas que são plausíveis. Por exemplo, vai apresentar um patrocinador. Sim, aí outra coisa. Na capital e tal, até por uma facilidade. Eu até agora não entendi por que o São Paulo foi apresentado no Museu do Futebol. Nem eu. Né? Mas a gente tem que atingir a mídia de São Paulo e tal. Gente, pelo amor de Deus, a mídia de São Paulo vem em Santos. Não tem problema algum. O São Paulo tinha que ter sido apresentado na Vila Belmiro, não no Pacaembu. Com todo respeito. Toda a polpa necessária dentro da Vila Belmiro. Jogador, idem, a mesma coisa. Apresentação de jogador é em Santos, não é em São Paulo. Em São Paulo, já diz o nome, é um business center, é um lugar para você fazer negócio. Para você fazer eventos, pode fazer eventos. Apresenta o São Paulo aqui primeiro, claro. Aí leva depois lá, faz um evento para mídia de lá, e a gente sabe que jornalista adora ir no lugar que tem coisa para comer, né? Bem isso. Então, faz lá um salgadinho, um pão com carne moída, satisfaz a todo mundo. Aquela groselha, aquele suco e coisa e tal, e aí vai ter mídia lá também. Mas enfim. Mas Alex, só para completar a tua colocação, realmente a gente sabe dessa dificuldade que o Santos tem de captação de capital, não só o Santos, vários clubes, né? Mas o Santos passou, se eu não me engano, 3 anos sem um patrocínio master forte. Por aí. E isso vai gerando uma dívida, isso vai gerando uma dificuldade econômica, e realmente o Santos, e aí falo de carteira, pelo menos para os funcionários registrados, né? O pessoal ali da batalha, do dia a dia, sempre procurou cumprir com seus pagamentos em dia, com seus compromissos em dias, até às vezes antecipando com empréstimo de instituições financeiras o recebimento de alguma grana para poder quitar em dia os seus compromissos, e depois, quando recebia esses valores, devolvendo para instituições financeiras. Então o Santos tem essa preocupação. Você ficou isso a gente não pode, isso a gente não pode negar. Fiquei 9 anos e 5 meses. Durante esse período aconteceu muito isso, os caras terem que fazer empréstimo para pagar salário de funcionário? Algumas vezes. Mas nunca, pelo menos os funcionários da base, não mais de 5 dias assim, de atraso, mas muito ocasional, geralmente bem pontual mesmo. Isso a gente não pode reclamar do Santos, mas infelizmente essa dificuldade dificulta muito o investimento em infraestrutura, né? Então a gente vê alguns setores que precisam de infraestrutura, e esse investimento é dado muito aos pouquinhos, muito em conta-gotas, e dificulta uma melhoria de qualidade, que eu acredito que o Santos tem sempre que almejar a excelência na qualidade de trabalho, né? O pessoal fala assim, fazer o retrofit da Vila custa 200 milhões. Mas na tua área, por exemplo, que é a fisioterapia, tanto para o principal quanto para a base, hoje o que tem lá em termos de equipamento, é o que há de melhor no mercado, ou o Santos vai, como você disse, comprando aos pouquinhos? Eu não posso te falar do departamento profissional, porque não trabalhei lá, não vivi o dia a dia lá. O que eu posso te falar da base é que a gente está há bastante tempo pedindo, eu estava pedindo há bastante tempo a renovação dos equipamentos, melhoria de aparelhos, equipamentos mais modernos,
com, por exemplo, aparelhos de multigeradores de corrente que facilitariam o nosso trabalho no dia a dia. Não que vá mudar o resultado final dos nossos tratamentos, porque sempre foram, os objetivos sempre foram cumpridos, mas que facilitaria a logística dos tratamentos e tiraria uma carga dos funcionários, promovendo uma melhor qualidade e produtividade, né? É por isso, Ted, que eu falo que o Santos precisa olhar para a base. E olhar para a base não é ficar enchendo a paciência do São Paulo. Põe os moleques para jogar. Põe os moleques para jogar. Não adianta nada colocar o moleque para jogar se ele não for, primeiro, um cara acima da média. Exatamente. Né? O Rodrigo jogava, né? Mas porque o moleque... Se ele tem jogador do principal, que ele tá treinando, tá preparando para entrar no time, não entrou até agora, você imagina com o moleque que vem. E outra, eu tô acabando de ler aqui no Diário do Peixe, o Sub-20 do Santos tomou de 3-0 do Vasco essa semana, em Eurico Mursa. Com 20 minutos estava 3-0. É quase todo dia tem uma notícia de jogador contratado para o Sub-20. Estão trazendo o Donizete Bahia, que era do Ituano. Estou vendo aqui no Diário do Peixe. Que é totalmente contraproducente ao trabalho de base. Então, mas é que tá. Eu não sei se é... Depende do estágio desse garoto, claro. Eu não sei se isso já é parte da ideia do Paulo Autuori, e você, pegando jogadores, preparar para depois subir, né? Porque o Sub-20, pelo que me consta hoje, ele está um patamar abaixo do Sub-17. Aliás, não é só agora. Já faz um tempo que é assim. Alguns dizem que é porque quando o moleque desponta no 17, já puxa logo pro principal. Aí o time do Sub-20 fica com atletas que precisam de mais tempo, mais amadurecimento e coisa e tal. Aconteceu com o Rodrigo, aconteceu com o Neymar, aconteceu com o Gabigol. O cara pula quando não pula do 15, do 17 pro principal, não passa nem no 20. Enfim, quando você começa a perceber que tem uma política de contratações para esse time, é porque realmente alguma coisa precisa ser revista em termos de filosofia. Mas, de qualquer forma, o que eu queria dizer é o seguinte: hoje, o Santos não tem um CT decente para a base. E é pauta recente, o presidente já admitiu isso, que precisa de um CT com estrutura. E não é um CT, assim, um pouquinho maior do que o que tem hoje. E também não é nenhum preconceito com o local onde o CT está. Mas, por exemplo, é até meio esquisito você dividir espaço com o IML. Né? Sabe? É feio, é desagradável. Eu acho que é ruim até para quem precisa do IML. Às vezes a pessoa está lá, tem lá a equipe de televisão gravando por qualquer motivo, alguma coisa. Né? São coisas que não deviam estar associadas. Mas você precisa de uma grande estrutura, com campos, com vestiário, com acomodações, com a fisioterapia, com a fisiologia, o departamento médico, enfim. Por enquanto parece longe de acontecer algo do gênero. Porque assim, se o Santos não continuar valorizando a marca registrada dos meninos da Vila, ele vai ter problemas. Porque, como disse aqui o Peter, como a gente está reforçando, o Santos precisa vender jogador. Exato. E não é agora, foi a vida inteira assim. Sim. Isso desde sempre, com o Robinho, com o Diego, com o Neymar, com o Ganso, enfim. E antes até. Se não vende jogador, não paga conta, não paga dívida e não faz investimento. O dinheiro do Rodrigo, por enquanto, é o que anda meio que salvando a pátria aí. Então, se você não tiver uma visão clara para um projeto de base, fica difícil, né, Ted? Não, com certeza. Eu lembro essa situação do Sub-20, né? Eu estava lembrando uma conversa que eu tive com o Pita, jogou no Santos, no São Paulo, ele falando da situação do São Paulo um tempo atrás, já tem um tempo essa entrevista, ele falando que o São Paulo estava contratando muito jogador para a base, e o trabalho de Cotia não estava... Porque não estavam fazendo direito, entendeu? A coisa não estava andando, estavam contratando. Parece que agora o São Paulo, no tempo para cá, equilibrou esse trabalho. E essa coisa do IML, estava me lembrando, né? Há um tempo, acho que foi esse ano, o ano passado, o Pérez teve até uma reunião a respeito dessa coisa do IML, porque já se tenta tirar o IML dali há um tempo, né? E era melhor tirar o CT do Santos. Ou isso, né? Então. Aí acho que eu sei que havia uma tentativa aí, não sei a quantas anda, que o IML seria transferido, olha só, para a Rua Bernardo Brown, ali no estuário. Só que aí tem outro problema, ali tá cheio de casa. Quer dizer, você tira de um problema e vai e encontra outro problema. Mas é o que você falou, é mais fácil, no dia que o Diomed vir, né? Vai demorar, tirar o CT dali é muito mais fácil. Houve aquele projeto, você deve lembrar, né? Até não passou no conselho alguns anos atrás, acho que foi em 2014, já ali no final da administração Odílio, né? Luiz Álvaro Odílio,
que havia um acordo com uma empresa e tal, a empresa ia ceder um terreno, só que o terreno era num lugar totalmente fora de propósito, inóspito quase, e acabou não dando certo. Tem que se achar o local exato também, o local ideal, né? Se não dá para fazer em Santos, faz em São Vicente. Sim. Aqui tem terreno, aliás, já foi falado da FC, sim, Praia Grande. Há outros terrenos. A Praia Grande é a mesma coisa. Praia Grande tá cheio. O prefeito Mourão teve aqui essa semana com a Sheila Almeida no Manhã de Notícias. E vocês sabem que eu já falei isso aqui 200 mil vezes. Tá com problema? Se tem um cara que tem uma visão empreendedora, é o prefeito de Praia Grande. Você passa a mão no telefone e fala para ele assim, dá pra gente ter um CT da base do Santos aí, ele arruma um terreno para você, se bobear ainda ajuda a construir. É mesmo. Não com o dinheiro público, sim, claro, porque não pode, né? Mas atraindo investidores, captando aí parceiros para fazer o negócio. Então o Santos está demorando muito com isso. Demais. Está demorando demais com esse negócio, entendeu? Mas agora tem o projeto do retrofit. Ué, não dá para andar as duas coisas ao mesmo tempo? Não dá para fazer duas coisas. Não dá para ter dois projetos ao mesmo tempo? Sinceramente, eu não entendo. Mas, enfim, deixa eu registrar aqui mais algumas mensagens, porque daqui a pouco a gente vai para o intervalo. E aí a gente vai falar mais das partidas deste final de semana. Deixa eu ver aqui no Twitter. O Luiz Eduardo Cacheta, que está lá em Penápolis. Opa! Bom dia, Alex e comunidade de Santa Terra de Sabrina Sato. Ontem teve reunião para discutir e traçar rumos para o nosso carro-chefe, que é a nossa base. Até que, enfim, nossa base ultimamente está gerando um bando de marrentos. A bola que é bom nada, a bolinha deles está menor que o Mervilha. Que mais aqui no Twitter? O Fábio Ferreira. Bom dia, Alex. Não entendo por que não se fecha um patrocínio master, nem que seja por apenas uma temporada. Se ganharmos o Brasileirão, a história muda. As exigências podem ser outras, mas hoje não dá para fazer muito charme. Então, o que os gestores dizem muitas vezes é que você não pode vender, como houve um período no Santos, em que qualquer vendedor de queijadinha anunciava na camisa do Santos. Olha, eu vou botar aqui um jogo só, vai ter uma virou um abadá, queijadinha do Ted aqui na camisa do Santos. Ou no dia seguinte vamos colocar ali a quitanda do João do não sei do que. Sabe? Quem acha isso positivo. Eu acho que a atual gestão do Santos vê isso de forma negativa. E se coloca um patamar. Porque se você joga para baixo, na hora de renovar, o cara vai querer... Também vai querer para baixo. Vai querer renovar por uma migalha e tal. Enfim... São conceitos, né? Uma boa pergunta para o Marcelo Frazão responder, né? É verdade. Um dia que ele puder falar com vocês no Só Esporte. E onde, né? Porque... seria interessante nesse sentido. O mercado está ruim para todo mundo, né? Exceção feita aí ao Palmeiras e o Flamengo, os outros times têm muita dificuldade. Você veja o caso do... Aí é um outro local e um clube de uma representatividade diferente. O caso do Figueirense, que teve essa coisa de virar empresa, né? Separou-se ali a parte social, a parte administrativa e a parte do futebol. O Figueirense tomou um WO. Viajou, não jogou, o Sub-23 ia jogar com o Santos, não foi? Ontem, a gente gravou, fizemos imagens lá na TV, né? Não foi. Eles chegaram aí, né? Eles vão, mas não jogam. E foram embora, porque o cara fica no vestiário com a mão no celular, esperando o aplicativo do banco atualizar para ver se caiu o dinheiro. Aí senão os caras foram embora, né? E tá certo, né? Vai fazer o quê? Lógico. O Giovanni Lopes, bom dia a todos, parabéns, Alex, ao programa. Obrigado, viu, Giovanni? Giovanni, o aerodinâmico. Ele dá um tapa aí na sua juba. O Giovanni tá aqui na 11 de junho ali no prédio da TV Primeira, tá lá o Giovanni dando aquele tapa no seu cabelo, tá certo? Tapa no visu. O Alcino Melo, bom dia, saudações rubro-verde praianas. Obrigado, viu, Alcino? Um abraço para você, para toda a galera da Portuguesa Santista. Daqui a pouco tá chegando de novo, né, o Campeonato Paulista. Vamos falar bastante da Briosa. Quando já acabou. Já estamos em agosto, meu amigo. Vai voar. Olha, o Acervo Talvani Lucato, bom dia a todos da mesa, estou em São Luís prestigiando vocês, um grande abraço. Talvani, um abraço ao amigo Ted, saudações radiofônicas a todos, obrigado, viu? Isso porque eu falo, o Ted quando vem no programa aumenta a audiência, um abraço ao Talvani. O Anderson Firmino, nosso companheiro, Alex Ted, bom dia a todos, cadê o Diomedes? Estou preparando a tabuleta. Rapaz, o Diomedes... Qual é a tabuleta? Cadê o Diomedes? Cadê o Diomedes? O Giovanni Mota, bom dia, Nação Santista, obrigado, viu, Giovanni? O Edson Luiz Antônio, bom dia a todos. Procede a notícia de que o Pérez recusou uma oferta de patrocínio Master. Você ouviu alguma coisa disso, Peter? Não. Eu não ouvi também, não. Depende, se o cara... Eu acabei de falar. A proposta da queijadinha do Ted, se o Santos, por exemplo, colocar assim...
eu quero 10 milhões na camisa. Por exemplo, agora, até o final do ano, você já tem menos de um semestre. As empresas, elas não fecham, no meio do ano fecham patrocínio no meio do ano. Sempre no início. Sempre no início. Então, talvez você consiga um contrato tampão. Exato. Né? Uma coisa já pensando emergencial. Não sei quanto oferecer, mas, por exemplo, para fazer a temporada inteira, se o Santos achar que tem que vender a camisa por 15 milhões, o cara vier com 10, ele não vai fechar mesmo. Não vai, de jeito nenhum. E já há algum tempo, você vê, eu lembro numa época em que clubes tipo fechavam por... Isso já tem, tipo, estamos em 2019, tipo 2015, 2014. Clubes fechavam tipo por 30, 25, 20. O Santos às vezes queria 20 não chegava em 15. Quer dizer, não chegava nunca. Isso é verdade. E aí, você sabe o que eu acho engraçado, Peter? A gente está preparando aqui o nosso intervalo. Os caras falam assim, não, o time X dá mais audiência na televisão. Aí você vai pegar todo o levantamento de audiência das TVs em todos os jogos da temporada. Por exemplo, quarta passou o Flamengo para cá. Exato. Né? Para o Brasil inteiro. Aí você vai verificar a audiência, ela varia muito pouco de um time para outro. Porque você tem o público cativo do horário, o público que gosta de futebol, independentemente do time pelo qual ele torce. Então ele vai ver o Santos, vai ver o Corinthians, vai ver o Flamengo, vai ver o Palmeiras, vai ver quem estiver passando. Porque se ele não... Eu já vi gente na rua com a camisa do time enquanto o time estava jogando. Caramba. Eu me pergunto assim, vem cá, o jogo do teu time rolando, tu não está assistindo? Então, assim, por mais que o time X tenha mais torcedor que o time Y, o cara que senta para ver jogo de futebol na televisão é aquela galera de sempre, né? E aí usa-se esse tipo de argumento para pagar 50 milhões para um e 20 milhões para outro. Exato. Né? E aí você cria um monstro que é um campeonato... A espanholização, como alguns um campeonato dizem, que alguns times têm muito potencial e outros que precisam fazer magia, né? Que o que o Santos faz hoje, né? Com os recursos que tem e graças ao seu treinador, consegue chegar lá e competir, né? Pelo menos quase que em condições de igualdade. A gente tem que ver depois nos confrontos diretos, tanto os dois contra o Flamengo e depois com o Palmeiras no segundo turno. Mas não sei se você tem essa sensação também, Peter, de que o público que vê o futebol na TV é basicamente o mesmo sempre, né? Eu sempre tive essa impressão também, já conversei com alguns colegas sobre isso. Não tenho acesso a esses dados, não peguei esses dados, mas sempre tive essa impressão. Pô, tá passando o jogo na TV na quarta-feira à noite, você tá em casa descansando, você vai dar uma olhada. A gente assistiu o Desafio ao Galo, né? É que você é jovem, não é do seu tempo, mas eu passava lá na Record de manhã, no domingo, 10 horas da manhã. Você vê a CMTC Clube, a gente assistia, não tinha essa, né? Joseval Peixoto, né? Pessoal que gosta de futebol vê mesmo, né? Eu sou um exemplo que assim, um pouquinho diferente, porque assim, de alguns anos para cá eu acho que tá caindo tanto a nossa qualidade de futebol, os jogos são tão morosos. Se bem que esse ano eu tô achando que tá passando mais jogos competitivos, parece que tá dando uma graça maior. Mas eu tenho assistido finais de semana mais campeonato inglês do que campeonato brasileiro, por exemplo. Isso acontece porque você tem Os jogos são dinâmicos, a bola corre muito, o jogo para pouco, entendeu? É bem interessante de assistir. Dá aquela sensação, né? Você vê um jogo, porque na Inglaterra hoje você tem aqueles clássicos que envolvem 6 times, né? E toda rodada tem um jogo entre eles. Sim. Tem o Tottenham contra o Arsenal, ou o Chelsea contra o City, ou o United contra o não sei quem, o Liverpool. Então sempre tem um clássico, né? Aí na rodada. Pega times medianos que aí nem à tarde você vai assistir Corinthians e Chapecoense. Aí é duro, né? É duro. Com todo respeito, eu falei Corinthians e Chapecoense, porque podia mais ser passa qualquer... na TV, mas podia ser qualquer outro, podia ser Santos e Atlético Paranaense, enfim. Aí a coisa muda de figura. Preciso para o intervalo, o Felipe Castro do Santos diz aqui, por que o Santos joga os jogos da base no Eurico Mursa? O campo é horrível. Sabe por quê? Porque é para preservar a vila. Para preservar a vila foi feito um acordo, acho que o Santos está ajudando na manutenção do gramado de Eurico Mursa, mas é que aqui chove demais, rapaz. Até tem um sol aqui, não estou nem acreditando que está sol agora. O gramado de Eurico Mursa já foi muito pior, viu? Agora está até bom, viu? Eu vou falar para vocês, o Santos tinha que tentar preservar, mas são seus jogadores. Que acontecem lesões nesses tipos de gramado por causa do gramado. Então, mas aí qual seria a solução? Você ter um CT com um campo de jogo, como o São Paulo tem lá com uma arquibancadazinha, em Cotia e coisa e tal. Aí você jogaria lá, não precisaria recorrer ao Eurico Mursa toda hora.
Muito bem. Vamos para o intervalo, mas antes deixa eu mandar um abraço aqui para o doutor Nelson Marfil, da Clínica Endocentro em Santos, Avenida Ana Costa, 222, Conjunto 33, telefone 13-3224-3813. Informações também no site endocentrosantos.com.br e também no Facebook. Procure lá Endocentro no Facebook para você fazer aquele exame, né? Aquela endoscopia que é sempre necessária, sempre importante, que ajuda a detectar doenças, inclusive de forma preventiva. Então vá lá se você precisar fazer uma endoscopia. Endocentro Santos, repito, um grande abraço ao Dr. Nelson Marfil. 11h36, vamos para o intervalo, Esporte em Destaque, volta em 1 minuto e meio. Até já. Nova FM 87.9. Baixe o app da Nova FM e ouça nossa programação onde você estiver. Nova FM 87.9, disponível para iOS e Android. Você está ouvindo a Nova FM. Apoio. Recanto Peniel, um lugar de ar puro no alto da serra. Clima de montanha, água fresca e cristalina, farta comida caseira, um ótimo café da manhã, lazer com monitores, arborismo, tirolesa, pedalinhos, piscinas aquecidas, saunas, spa, salão de jogos, quadra de vôlei e campo de futebol. Um lugar especial para cultos de adoração a Deus. Tudo isso bem próximo da Baixada Santista. Venha nos fazer uma visita. Preços especiais para as igrejas. Ligue agora no 13-3469-8063 ou 13-3469-1129 e faça sua reserva. O noticiário da Baixada Santista está em destaque na Nova FM. Manhã de notícias. Informações de toda a região. Estradas, utilidade pública e entrevistas. Destaques do Brasil que mexem com o seu dia a dia. Manhã de notícias. Jornalismo com credibilidade. De segunda a sexta, às 8 da manhã. Olá pessoal, aqui é o pastor Nilton Lobato. Quero fazer um convite para você. Domingo agora, às 8h30 da manhã e às 19 horas, nós temos o Culto da Família. Você é o nosso convidado. Venha com toda a sua família. Deus tem uma bênção especial para você. Não percam. Avenida Martins Fontes, 781, atrás da Fábrica de Vidro, em São Vicente. Ou em qualquer uma das nossas igrejas Batista Peniel. Deus te abençoe. Nova FM, de olho no meio ambiente. O remédio vencido, ao ser descartado no lixo comum, é enviado a aterros sanitários ou lixões. E além de correr o risco de ser consumido por crianças, o produto se transforma no chorume, que penetra no solo e contamina os lençóis freáticos. Já quando o medicamento é jogado no vaso sanitário, se transforma em uma mancha tóxica que atinge a rede de esgoto e, através do tratamento para virar água potável, volta ao consumo humano. Assim, a melhor forma de se livrar daquele remédio vencido ou que não vai mais ser utilizado é levando-os ao posto de coleta mais próximo. Faça você a diferença. Você está ouvindo a Nova FM. De segunda a sexta, das 2 às 5 da tarde, na Nova FM. Face a face com Deus. Música, prestação de serviço, informação e a sua participação. Nova FM, a rádio que você adora. 11h39, sobe a trilha aí. Opa! Tá vendo? Só aparece, se fosse televisão, já fazer uma vinheta, eu chegando de cavalo, assim, né? Não parece isso? É uma coisa meio Jean-Michel Jarre, assim. Não, mas imagina a cena, eu chegando de cavalo, descendo, entrando no estúdio, assim. Tipo um mosqueteiro, tipo um... Não, mosqueteiro pode dar problema. Os caras vão achar que eu sou corintiano. Tipo Game of Thrones, alguma coisa do gênero. Muito bem, 11h39, voltamos aqui com o programa. Olha, o pior é que eu estou me vendo na live, que tem delay aqui, eu imitando o cara andando de cavalo. Que coisa ridícula, senhores. Eram bons os tempos em que rádio não tinha câmera, a gente não passava essas vergonhas no ar, mas tudo bem. Sexta-feira o sol apareceu. Isso é o que importa. Um pouquinho pode, ó. O Cacheta mandou aqui, ó. Domingo é dia de ver o jogo na TNT. Haja corote de maracujá para aguentar o narrador e os comentaristas. Depende do lugar que você esteja. Então, o Cacheta lá em Penápolis, aí pode. Vai ver o jogo pelo esporte interativo pela TNT, né? Aqui, pelo que me consta do contrato, a TNT tem que bloquear o sinal para a Baixada Santista. Já tem que colocar isso. Aquele filme
né, especial, mas a TV Tribuna vai fazer para cá. Com Santos e Inter aconteceu isso. A TV Tribuna vai transmitir para cá, para quem não puder ir no jogo, porque já dissemos, a Vila estará lotada no domingo com a venda total dos ingressos. Vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro. Neste sábado tem Atlético Mineiro e Bahia, 11 da manhã, acho que está inaugurando esse horário do sábado às 11, né? Não, acho que já teve um jogo. Vasco e Fluminense, acho que foi sábado às 11. Né? Acho que é o segundo. Isso deve ser para o mercado chinês, né, Peter? Para o mercado asiático. Que horas que... Lá é 11 horas da noite, é isso? Ou 10 horas da noite? Acredito que seja 10 horas da noite. Né? Por aí. Tem sempre esses horários meio esquisitos, tem esse lado comercial. Como aquele de 9 horas da noite do sábado também. Pois é, para a Europa, que é mais tarde, né? Mais tarde. Lá é 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, dependendo do lugar, né? Exato. Por isso que eles não assistem aqui a Libertadores, porque imagina, o jogo 9h30, né? Por isso, tem gente que reclama do fato da Conmebol ter feito o jogo único da final da Libertadores. Eu sei que a nossa realidade é diferente, que o continente é muito maior que a Europa, né? E o poder aquisitivo das pessoas também é menor. Bem Você vai elitizar a final da Libertadores, mas se você pensar realmente como negócio, você vai colocar num horário, por exemplo, em que a Europa pode assistir, os Estados Unidos podem assistir. Exato. Fica ruim só para o mercado asiático. Mas é uma experiência que vai ser feita, vamos ver aí se dá certo. Bom, voltando aqui à tabela. No sábado à tarde tem Grêmio e Atlético Paranaense. Esse era outro jogo ponto cego, né? O Grêmio é um contrato, o Atlético Paranaense é outro. Porém, existe um outro contrato, que é o contrato de transmissão pela internet. Exato. Né? Como tem a Libertadores tem um jogo sempre no Facebook, como a Champions League tem um jogo no Facebook. Aliás, o River ontem foi no Facebook, né? Porque eu não vi no Sport TV, não vi na Fox, imagino que tenha sido a transmissão pelo Facebook. Que era o jogo de quinta, geralmente é um jogo de quinta que é no Facebook. Então, foi exatamente isso. Que é isso mesmo. E aí, agora eu estou chegando a essa conclusão, que há um contrato para transmissão via internet. Então o Globoesporte.com vai transmitir Grêmio Atlético Paranaense. É mais um jeito também de você atender o torcedor com uma outra mídia. São todos contratos diferentes. TV aberta é uma coisa, TV fechada é outra, pay-per-view é outra e internet é um outro. Daqui a pouco vai ter até o contrato do streaming, se bobear. Só corrigindo, o Anderson até me mandou uma mensagem. Na verdade, corrigindo não, a informação das 11 horas, do Vasco Fluminense, realmente foi 11 horas mesmo. Só que foi por outra razão. Foi por causa de problemas de iluminação em São Januário. Por isso que foi no sábado às 11 horas. Não foi necessariamente por causa de... foi a experiência que deu a ideia. Vai ver que foi. Vai ver que foi isso. Muito bem, no domingo à tarde tem o Santos e a Fortaleza, 4 horas. Aliás, eu vejo aqui, onde foi que eu vi? Na Gazeta Esportiva, matéria do Lucas Mussetti, que o Santos pode ter 3 novidades. Para a alegria de muitos, o Vitor Ferraz na lateral direita, o Aguilar de volta à zaga com o Veríssimo, porque o Gustavo Henrique está suspenso. E o Evandro começando o jogo, coitado, né? Até deu coletivo essa semana, foi o sacrificado no jogo contra o Cruzeiro, e com o Marinho começando titular, o Derlis. Para mim, sacrificado é errado, né? Mas tudo bem. Não sei se era o errado. Ele mesmo na coletiva ontem falava, e o Peter sabe bem como homem que trabalha com a parte física dos atletas, ele falou assim, olha, eu tenho um jeito de jogar mais lento, mais cadenciado. Uma coisa é você jogar 20 minutos com um a menos, outra coisa é você jogar o tempo inteiro, né? Talvez o erro tenha sido pôr o Pará, né? É o que eu tenho falado. Então, mas eu escutei gente falar assim, não, tinha que tirar o Soteldo, porque ele não tinha força para combater a marcação. Jesus amado, você precisa ter alguém para ser válvula de escape, para você ter saída. Se você ficar só sem um jogador para você, e as pouquíssimas jogadas em que o Santos chegou no ataque foi com o Soteldo. Se você tira, ao invés de ser 2, tinha sido 3, 4. Eu até me expressei mal. Na verdade, o que eu até questionei é por que ter entrado o Pará e não um zagueiro, que geralmente acontece, né? Você perde um zagueiro, expulso, você coloca um outro. No caso, o Luiz Felipe, que acabou entrando no segundo tempo. Como é que é essa coisa de jogar com um a menos, hein? Quanto % desgasta o atleta, hein, o Peter? Depende muito da intensidade de jogo, né, Alex? Pelo que você viu no Santos e Cruzeiro ali. Porque, desgastou muito o Santos, né? O Santos correu muito atrás da bola, correu errado ainda, né? Ali deve ter aumentado uns 30% para cada jogador ali de desgaste. Só aquele primeiro tempo ali que o Santos jogou todo para trás, né? Porque não tinha outro jeito. O Cruzeiro jogou em cima o tempo todo ali, não conseguia sair o Santos. Não conseguia. Não tinha saída, não ficava com a bola, então não se aliviava, não se recuperava, logo perdia. E na marcação você acaba se desgastando muito mais do que na tentativa de rodar a bola e abrir espaços, né? E quando você escuta os caras falarem assim, pô, mas
O time jogou, faltou intensidade. Dá para ter intensidade 90 minutos com um a menos? Faz como? Não tem. Não. Intensidade vai ter o adversário. Exato. Aliás, eu estou perguntando, eu estou só sendo educado aqui, estou perguntando para o especialista, mas acho que não precisava nem perguntar, né? É um negócio meio óbvio, ainda mais né? que o Santos aconteceu essa situação contra um clube que tem qualidade, tem um elenco que estava desesperado, né? E motivado porque o técnico estava estreando, né? Você pega um outro time que também está acostumado a jogar só no contra-ataque, só na defesa, aí fica de um jogo mais morno. Agora o Cruzeiro não tem essa característica, assim como se tivesse acontecido isso contra um Flamengo, contra o próprio Palmeiras, contra o Grêmio. Sim. Né? São equipes que vão para cima, e aí quando você tem uma vantagem numérica, aí vai mesmo. Vamos falar mais do jogo do Santos daqui a pouco. Só para completar, o Vasco recebe o São Paulo. O São Paulo, que é um dos 3 que está colado no Santos ali, mas o Vasco precisa ficar atento, porque ele tem hoje 17 pontos, a Chapecoense tem 13, hein? Luxemburgo começou a fazer um trabalho razoável lá, mas foi enfrentar o Flamengo. Quanta bobagem fizeram, né? Quase uma inversão de mando, levaram para Brasília. Aí o Vasco perdeu 2 pênaltis, né? Um negócio absurdo, né? Bom, completando a rodada, Goiás e Inter, no Serra Dourada, 4 da tarde, Ceará e Flamengo é às 7 da noite no Castelão. Um jogo difícil para o Flamengo. O Ceará vendeu o cara a derrota para o São Paulo. Sim. Aliás, só perdeu porque teve aquele pênalti bizarro que não deram. Totalmente. E eu não sei não se o Flamengo não vai preservar os seus atletas para o jogo de volta contra o Internacional. O Avaí recebe o Corinthians, que ontem só empatou com o Fluminense 0-0 na Copa Sul-Americana. O CSA recebe o Cruzeiro. Na segunda-feira tem Botafogo e Chapecoense. Palmeiras e Fluminense ficou aí para dia 10 na Arena do Palmeiras, ou seja... o Santos tem uma chance, o Ted e Peter, nessa rodada, como o Palmeiras não joga, como o Flamengo joga fora e o São Paulo também, em vencendo o jogo, ele retomar uma distância aí de 5 pontos para os segundos colocados, né? Ou pelo menos de 4 pontos, né? Levando em conta um empate. Pode acontecer, mas aí o Palmeiras depois tem esse jogo de diferença para tirar. É que neste meio tempo, antes do final do turno, né, em que nós teremos exatamente Santos e Flamengo no Rio, no dia 1º, no outro domingo, tem no Maracanã Flamengo e Palmeiras. Esse é o grande né? jogo. E aí provavelmente a Libertadores não é agora já, a semifinal é um pouquinho mais para frente. Um pouco mais para frente, não lembro agora as datas. Se os dois passarem, imagino que joguem com força máxima. Mas enfim, aquele jogo que não dá para perder, né, Ted? Não, Santos e Fortaleza é o tipo do jogo... Nem empatar, bem da verdade. Não, nem empatar. É uma situação muito parecida, não, igual mesmo a que o Santos viveu contra o Avaí em casa, ganhou 3-1, até na questão dos ingressos, mas na questão dos adversários e das situações. Contra o Avaí em casa, contra o Goiás em casa, o Santos tem que fazer o seu papel de novo para abrir de novo essa vantagem. Porque eu até falava isso outro dia, que o Santos, havia essa preocupação, não, o Santos passou o Palmeiras. Só que agora, a preocupação do Santos não é só com o Palmeiras, é com os outros que estão chegando. E o Palmeiras também está preocupado com os outros que estão chegando. Sim. É o São Paulo que está chegando, é o Flamengo que está chegando. Quer dizer, o Santos tem que tomar cuidado não só com o Palmeiras, com os outros também. E aí, Petra, o que você acha que... as pessoas imaginavam que o Santos talvez tivesse problemas como teve com o São Paulo e Cruzeiro. Eu só não me conformo por ter perdido jogos com erros que o Santos cometeu, né? Que não foi assim um mérito absurdo, os adversários criaram uma enormidade, não, porque o Santos errou, né? De novo, aliás, quem foi que falou? O Everson, que disse essa semana que o Santos é o time que menos toma gol de bola parada, que tem esse scout, né? E aconteceu desgraçadamente nesses 2 jogos aí. Mas pelo que você conhece, pelo que você observa, não só como profissional, mas como torcedor, contra um adversário que tem um treinador novo, mas que vem de derrota, vem de uma fase complicada que é o Fortaleza. Eu estava dando uma olhada aqui, o Fortaleza, os últimos 5 jogos, teve uma sequência de um empate, 2 derrotas, aí teve uma vitória e o último jogo derrota, né? Está em 14º ali na tabela, acho que é uma ótima chance do Santos se manter na liderança. O Zé Ricardo agora é o treinador, né? Fazer um bom jogo dentro de casa, né? E colocar pressão nos que vem atrás, né? Continuar perseguindo o Santos aí. Dando uma olhada na tabela aqui, por exemplo, nessa 17ª rodada, o São Paulo depois vai pegar o Grêmio, né, quando o Santos for jogar com a Chapecoense. Outra situação boa para o Santos, teoricamente. E quando tiver o confronto direto Flamengo e Palmeiras. Vai ter, por exemplo, um confronto Corinthians e Atlético Mineiro, que são 2 times que também estão ali pertinho, né? Esse Mineiro está ali mineirinho também. Esse perde e ganha é muito comum, né? Muito. Acontece toda hora. Não dá para
Ninguém imaginava em sã consciência que o Santos fosse vencer 9 jogos em sequência. Não, Até poderia acontecer, mas é muito difícil, né? O próprio São Paulo disse isso. E o Evandro, na coletiva dessa semana, falou, olha, o São Paulo fala que a gente tem que jogar da mesma forma, né, fora de casa. Sim. É que às vezes você precisa combinar com o adversário isso, né? Que ele também se enche de ele de tá em casa, o motivação, adversário tá em casa. Né? E às vezes a coisa não sai como as pessoas imaginam. Não, mas eu tenho essa mesma convicção que o São Paulo, cara. A equipe que tem uma melhor qualidade técnica, melhores recursos, melhores investimentos, tem que fazer se impor onde quer que esteja. Ser protagonista, né? Como ser protagonista, claro. Você impõe o seu sistema e faz o cara se adequar ao teu jogo. Exato. O problema dele. Eu acho que o problema do Santos é que o resultado veio de forma surpreendente no aspecto coletivo muito antes do que as pessoas imaginavam. Muito antes, né? Bem antes. Talvez até do que o próprio São Paulo. E acho até que alguns jogadores podem evoluir no entendimento da filosofia, né? Por exemplo, o gol que o Santos tomou, a expulsão do Gustavo Henrique, sim. O Santos estava se impondo naquele momento. Mas tinha acabado de começar mas se impôs demais. Uhum. Se você pegar o lance do gol, da expulsão, melhor dizendo, estava todo mundo lá já dentro da área do Cruzeiro, com 1 minuto e meio de jogo. Quer dizer, às vezes não é necessário, não precisa ter essa empolgação toda, né? Você precisa pode dosar um pouco mais. Não sei se o São Paulo tem essa mesma leitura, enfim. O Alcino, pelo amor de Deus, não fique bravo, hein? Jogar no sacrossanto Eurico Mursa deve ser uma honra para o Santos. Não está falando mal de Eurico Mursa, pelo amor de Deus, mas é que não há gramado no mundo que resista. Né? O volume, há tanto jogo. Tem as sereias também com que chuva, jogam, então. Na Vila aconteceria exatamente a mesma coisa. Tem time que aposta na grama sintética. Aliás, o Atlético Paranaense tem grama. Nunca vi uma grama sintética tão feia como a do Atlético Paranaense. Se eu não me engano, é uma grama mista, né? Isso deve falar isso. Pois mas diz que é aquela sensação. Parece que é um produto lá que eles colocam na grama sintética e dá aquela sensação de que está feio. Mas enfim. O Tony Vasconcelos postou aqui na nossa live o vídeo, tá bom? Para quem quiser dar uma olhada lá, já está o vídeo no YouTube que o Tony tinha prometido no começo do programa. Tem mais notificações chegando aqui, se eu conseguir apertar o botão. Isso. O Fábio Ferreira, essa vinheta parece do filme Flash Gordon. É do seu tempo, Kelly? Não, né? Flash Gordon, que tinha até a música do Queen na trilha. Então tá bom. E ele completa aqui, eu fico com a impressão que os jogadores profissionais não entendem a filosofia de jogo do Fernando Diniz. Os caras erram passe de meio metro. Se ele viesse para coordenar a base do Santos, em 5 anos ele implanta seu estilo de jogo no Talvez até seja um caminho, né? Eu não sei se ele vai querer, né? Eu lancei essa enquete aí esses dias no canal, também no Twitter. Interessante isso. E até porque o presidente já tinha falado sobre essa possibilidade, mas não sei se ele é um cara com perfil para ficar no administrativo. Eu acho que ele tinha era que ser trabalhado para, sei lá, um dia assumir aí, ver se com o São Paulo se ele gostaria de ter um aprendiz de treinador ali. Mas pelo jeito a coisa não andou, Ted. Acho que não. O negócio acho que não andou. Mas isso que você falou é verdade, né? O Fernandinho já entrou numa espiral, como costumamos dizer, ele quer ser treinador. Eu acho que talvez ele não aceitasse mesmo essa coisa da base, né? Então eu achei era uma boa ideia de repente. Eu defendi ele como para vir para a comissão técnica principal, para ficar lá com o São Paulo todo dia. Se um dia o São Paulo tiver suspenso, eu sei que tem o Décio, né, que é o cara de confiança do São Paulo, aliás, já fez esse papel, mas Jorge Décio. Ele poderia assumir eventualmente. Mas também seria uma ideia boa porque são profissionais com ideias semelhantes, né? Ideias Você lembra análogas, aquela palestra que teve na CBF? Sim. Era o São Paulo com o Fernando Diniz. É verdade. Eles são os únicos caras que propõem alguma coisa diferente. Diferente, né? Ofensiva, né? Enfim. 11h54, a gente está caminhando para o final do programa. Eu tinha falado para o Peter que não ia falar muito de fisioterapia, mas eu vou deixar ele falar um pouquinho de fisioterapia, que hoje é tão importante no esporte, né? A gente não tem noção, né? Quando eu falo aqui e os abobados virtuais ficam pegando no meu pé, a geração PlayStation, olha, o Pelé, se jogasse hoje, não sei o quê, eu falo assim, vai pôr o Messi para jogar nos anos 50, para você ver o que acontecia. Se ele não tivesse hormônio de crescimento, se o Cristiano Ronaldo não tivesse aquelas máquinas o cara é um robô, é quase o exterminador do futuro, né? Se eles fossem tudo magrinho, mirradinho, pequenininho, jogando lá. Com aquela bola pesada, com aquela bola de campo capotão, horroroso. nos anos 50, nos anos 60, o que eles iam fazer? E fora o fato de que
Quantas e quantas contusões e jogos que o Pelé ficou fora, a Copa de 62, final do Mundial de Clubes, que se tivesse a tecnologia de recuperação que tem hoje, talvez ele tivesse se recuperado, tivesse jogado a Copa de 62, tivesse jogado contra o Milan, graças a Deus não precisou. Mas enfim, hoje a gente tem esse entendimento de que o trabalho da medicina esportiva, da fisioterapia, fazem uma diferença absurda, né, Peter? Sim, com certeza, tem evoluído muito nos últimos anos, a última década principalmente. A fisioterapia deu um salto muito grande em termos de técnicas, em dados baseados em pesquisas científicas, comprovando eficiência. Ainda existem alguns recursos ainda que estão sendo estudados a sua eficácia, qual o melhor método de fazer, qual a melhor hora de fazer. Mas a fisioterapia, junto com toda a comissão técnica, tem papel fundamental ali na preparação, na prevenção e na performance, né, dos atletas, não só na recuperação, né? Todo o processo acompanhado por todos os departamentos ali em conjunto. Então, isso é muito, muito, muito importante mesmo. Vamos lembrar o tempo em que o Filé, né? Que era o Newton Petroni, que era o Papa, né? Começou a recuperar o Ronaldo, né? Depois teve trabalhou aqui no Santos, tempo do Rosan, né, que o pessoal disputava a tapa, o Rosan. Aliás, eu via torcedor comemorando, nossa, contratou o fisioterapeuta, né? Parecia que estava trazendo um jogador, né? É verdade. Um negócio assim impressionante. Então, realmente... Como a fisiologia também tinha esse papel. Sim, a fisiologia que tem agora o Joshua, né? O filho do Pelé está lá fazendo estágio no Santos. Sônia Maria Paiva Sartori, conhece? Conheço. Mamãe. Olha o TED no programa, bom programa. Eu até demorei para ler a mensagem da dona Sônia. Tá vendo? A família prestigia, acompanhando aqui. Beijo, mãe. O nosso Esporte em Destaque. Aliás, as pessoas falam assim, Santos é um ovo, a Baixada Santista é um ovo. Chegou aqui, o Peter lembrou que tratou já do pai do Ted. Você vê? Olha só. Só não tratou o Ted, porque outro dia o Ted foi atropelado, né, Ted? Foi ano passado. Acabaram com o júri, tentaram acabar com o júri do Ted, um pouquinho mais para baixo. Quando um carro atropela o Ted, azar do carro. Porque normalmente o carro se arrebenta todo, porque o Ted é quase um homem de aço, digamos assim, né? O carro deve ter perdido lá já fez a fisioterapia, né? Já, até dezembro, terminei em dezembro. 100 metros rasos, tranquilo. Opa, o Usain Bolt já parou, agora né? Sou eu. Aliás, estava rodando um vídeo aí na internet dizendo que era um gol do Basel, né? O cara correndo, meu Deus do céu, né? Que ele arrancou da defesa, foi pro ataque, aí depois disseram que não era o Usain Bolt. Chegou a ver esse vídeo? Eu acho que eu vi. Mas não era ele, não, era só um cover, um homônimo aí, digamos assim. Bom cover. Mas olha, eu vou te falar, mesmo não sendo o Usain Bolt, parabéns para ele, porque correu uma barbaridade. Arrancar, eu vi esse vídeo. Você viu esse vídeo? Espetacular. Caramba. Achei até que era montagem. Pois é. É difícil acreditar. E quando os caras falam assim, é o Usain Bolt, de primeira você fala, meu Deus, é o cara mesmo. Mas não era não, era só um cover, digamos assim. Muito bem, 11h58, a gente está encaminhando aqui o fechamento desta edição do Esporte em Destaque. Eu só queria lembrar um detalhe que foi falado. O Santos jogou essa semana no feminino, ganhou do São Paulo, né? Isso, lá no Pacaembu. A Emily, inclusive, deu uma entrevista, né? Você viu isso? Então ela não fica no que vem? Dizendo que por conta das tretas da CBF, ela não vai ficar. É engraçado que vai ao encontro do presidente ter falado da Emily publicamente lá no seu popular que eu café. Achei lamentável. Uma atitude pouco delicada do presidente do Santos. Fora de hora também. Fora de hora, completamente fora de tempo, né? E aí depois até lendo no UOL, acho que foi no UOL, dizendo que na verdade o Santos é que não quer renovar. Enfim, se a CBF estranho isso. Fizer isso mesmo, de não convocar jogadoras do Santos, porque tem birra da Emily, né? E se o Santos for conivente, né? Com isso, eu, por exemplo, a CBF me faria um grande favor se jamais convocasse alguém do Santos, inclusive o Jorge, qualquer um, faria um grande favor. E no futebol feminino é a mesma coisa. A não ser que o Pérez tenha sido convencido a dar uma beijada na mão da direção da CBF para não ter problema, né? Como o árbitro de vídeo, né? As suas interpretações diversas, né? E por aí vai. Só se fala, não, faz as pazes aí com a CBF, aproveita e dá um voto de confiança, manda embora a Emily aí, tá tudo certo, e aí não sobra para as outras categorias, enfim. O que eu acho lamentável, Alex, se isso realmente está acontecendo, o que eu acho mais lamentável é que veio uma técnica de fora e se submete a isso também. Pois é. Né, já aceitando a politicagem nossa aqui de cada dia. Porque não é possível um time que está na ponta do Campeonato Paulista e do Campeonato Brasileiro não ter uma jogadora que preste para a seleção brasileira. É estranho.
Muito bem, meio-dia, vamos fechar o programa de hoje. Peter, obrigado pela presença, um abraço no rodapé aí, quem acompanhou você hoje pela primeira vez, você tem uma clínica de fisioterapia, né? Lá tem em um Santos. consultório pequeno, não é clínica, é um consultório, a gente faz atendimentos particulares, fisioterapia especializada, né? Fisioterapia baseada em resultados, né? Uma clínica um dia virá, né? Com fé em Deus, né? Quem sabe? A gente vai crescendo aos poucos, né? Lá na Avenida Bernardino de Campos, número 18, os agendamentos são pelo telefone 13 99704 0944. Ali pertinho da Beneficência, né? Em frente à Beneficência, ali no Canal 2, no mesmo prédio onde hoje tem a Clínica Vila Rica, a antiga Padaria São João. Ali na TV Com, né? Pra gente no que é jornalista lá, então, que frequenta bastante ali no mesmo prédio ali. Peter, obrigado pela presença, um abraço. Até uma próxima oportunidade, volte outras vezes ao programa. Ted, obrigado. Obrigado. Obrigado, Maria. Muito bem. O Ted Sartori, quando é que o senhor volta mesmo para amanhã? Sem ser nessa segunda-feira, na outra. Dia 2, acho que 2 de setembro, isso. Pensando seriamente em lhe incomodar de novo, mais um pouquinho. Fique à vontade, tem mais uma semana. Porque depois tem que aproveitar as suas férias, né? Alguma coisa do gênero. Valeu, Ted, um abraço. Aquele recado do canal Só Esportes. Aliás, vi lá o vídeo com a Ana Moser, parabéns. A Ana Moser é sempre um papo interessantíssimo. Né? Não, obrigado, Alex, mais uma vez pelo convite. Obrigado pelas palavras aí do Peter, a Kelly. E então o Só Esportes postou esse vídeo da Ana Moser, né? Eu fiz as imagens ali, o Anderson conduziu ali a entrevista, um papo muito bom, realmente. Foi até ela ficou pouco tempo ali no evento, né? Foi o tempo da gente falar com a gente, ela praticamente já foi embora. E ontem o Anderson também acompanhou um evento, né, no shopping de Santos, né, com 2 medalhistas, né, do PAN, um deles olímpico, né, o Arthur Nori. E esses vídeos vão estar em breve aí no canal Só Esportes. Um abraço, gente. Muito bem, muito obrigado ao Ted pela presença aqui, meio-dia 2. Fechamos assim essa edição do Esporte em Destaque. Vamos direto, é isso, Kelly Ribeiro? Isso, vamos direto então. Tá certo? Lembrando que na segunda-feira, a partir das 8 da manhã, a Sheila Almeida estará por aqui com o Manhã de Notícias. A gente volta na segunda às 11 da manhã, trazendo todos os detalhes da rodada, do Campeonato Brasileiro, os jogos do Santos, do Corinthians, do São Paulo, Palmeiras, folga neste final de semana, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência. Voltamos na segunda. Um grande abraço. Bom final de semana e até lá. Tchau, pessoal. Nova FM 87.9. Ouça Nova FM em todos os lugares. Acesse novafmsv.com.br. Nova FM 87.9. São Vicente Central Offices. A melhor opção de edifício corporativo para quem procura um conjunto comercial para alugar no centro de São Vicente. Conjuntos comerciais de 46 a 631 metros quadrados. 2 elevadores, acessibilidade completa e monitoramento 24 horas na rua João Ramalho, 803. Central de Informações e Locações, telefones 3568-5447 ou 97414-1071. 97414-1071. A cidade e suas histórias. Um parque com mais de 8.000 metros quadrados.